Ação imediata de volta e agora para falar de uma tragédia que ficou marcada não só para os rio-clarenses. Os 20 anos de um acidente que comoveu o país. Foi na rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba, que era conhecida como Corredor da Morte. Poucas pessoas sobreviveram, entre elas a Andréa Rampim, que está aqui ao meu lado hoje, que aceitou o nosso convite para estar aqui no programa. Boa tarde, Andréa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a gente relembrar a memória e principalmente dos que foram e dos seus familiares, né? É uma tristeza até hoje relembrar esse fato, mas depois disso também vocês se uniram para poder fazer uma intervenção que demorou um pouquinho, mas aconteceu. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Antes, vamos ver, porque até hoje, porque naquela noite muitas vidas foram interrompidas. Então, como esquecer essas imagens? 20 de maio de 1994, uma noite que nunca sairá da memória dos rio-clarenses. O ônibus de estudantes que seguia para Piracicaba bateu de frente com um caminhão de piche. 19 pessoas morreram. Vai passar a lista já. E outras 11 ficaram feridas. Uma tragédia que completa hoje 20 anos. Naquela noite, o que se viu depois do acidente mais parecia cenário de guerra. Ônibus e caminhão foram destruídos com forte impacto. O piche ficou espalhado pela rodovia. Grandes histórias de vida foram interrompidas. A SP-127, naquela época, era uma pista simples utilizada diariamente por centenas de jovens que buscavam a formação acadêmica na cidade vizinha de Piracicaba. Todos os dias, a viagem pelos 32 quilômetros de rodovia era uma incógnita. E a partir da tragédia, a pergunta era a seguinte: até quando? Olha, 19 pessoas não conseguiram sobreviver e essas imagens até hoje emocionam a gente. Eu estou aqui com a Andréa Rampim, ela que é uma das sobreviventes. Foram 9 sobreviventes, Andréa? Isso, 9 sobreviventes. E hoje, após 20 anos, qual que é o sentimento que fica para você? O que você sente hoje, após 20 anos, saber que você estava naquele local e foi uma das sobreviventes? Bom, primeiro ver essas imagens ainda é chocante, né? Apesar de ter vivido, de ter vivenciado tudo isso, dá a impressão que ainda é um filme, que é alguma coisa que aconteceu, parece que eu não fiz parte ali. Eu soube depois que eu estava envolvida em toda essa tragédia. Mas lembrar 2 décadas depois, saber que eu tive uma sobrevida depois, constituir muitas outras coisas depois disso, acaba sendo um renascimento, acaba sendo motivo de comemoração. Mas ainda muito triste, ainda é muito doloroso. Lembrar da perda dos amigos. Exatamente. Porque você já fazia esse trajeto há 1 ano, é isso? Isso, iniciei na faculdade em 93 e em maio de 94 aconteceu a tragédia. Então tinha muitos amigos naquele ônibus. O que você lembra daquele dia, Andréa? Bom, desses 19 falecidos, 16 eram meus amigos. Um era o motorista do outro ônibus, que eu não conheci, e um auxiliar de motorista que a gente também não tinha contato. Os demais eu tinha contato diário, né? Então era constantemente, eu sabia história de vida de cada um, a gente vivia diariamente junto. Você consegue lembrar momentos antes desse acidente? Como vocês estavam, entraram no ônibus, estavam felizes, conversando? Você consegue lembrar alguma coisa? Sim, sim. Nós tínhamos 5 ônibus que faziam esse trajeto, e sendo que esses 5 passavam por uma linha na cidade. Então nós pegávamos esses ônibus nas linhas e chegava até a aviação e cada um ia para o seu ônibus de hábito. Então cada um tinha, esse nosso ônibus era o ônibus do Coroné. Então esse ônibus do Coroné é bastante conhecido, entramos todos, só que o acidente foi muito rápido. 5 minutos de trajeto já ocorreu o acidente. E você estava comentando comigo que do acidente você não lembra nada. Não lembro. Eu tenho alguma sensação de movimento, de grito, de choro, mas a lembrança, a memória do acidente eu não tenho. Acredito que é uma defesa natural mesmo. Você teve ferimentos graves também? A recuperação sua, como que foi? Tive bastante contusão, eu tive, assim, a maior foi na face, tive que fazer reconstrução facial. Então eu tenho ainda algumas memórias, né, do acidente, tenho
cicatrizes, fiz reconstrução facial, fiz enxerto para reconstrução e tive lesões por todo o corpo. Então isso ocasionou que eu fiquei 2 meses de cama. Hoje você diz que, apesar da emoção, da tristeza de ver essas imagens, você é motivo de comemorar porque você renasceu. Sim. Mas, na época, como foi lidar com tudo isso? Nossa, foi extremamente difícil, extremamente difícil. Tudo fazia lembrar, uma música lembrava. Então, algumas coisas foram muito marcantes, porque a gente fez um movimento, que acho que depois você vai comentar, essa comissão que a gente criou para realmente batalhar pela duplicação da rodovia. E a gente fazia movimentos assim, missa comemorativa, em memória, né, das vítimas. E qualquer música fazia lembrar o momento. Você tem contato ainda com algumas famílias? Tenho mais dos sobreviventes, que a gente acabou se unindo demais, em virtude da tragédia, do que das vítimas fatais. Bom, como você falou, Andréia, foi após esse grave acidente que repercutiu em todo o país, e principalmente entre os jovens que se engajaram para mudar a realidade enfrentada todos os dias naquele trecho, no Corredor da Morte. Manifestos foram realizados e uma comissão também foi formada para que investimentos fossem feitos na rodovia. Protestar. O sentimento dos jovens era fazer alguma coisa para que as vidas perdidas não fossem em vão. E a partir dessa tragédia que os estudantes se mobilizaram, interditamos a estrada após o último enterro, né, que houve. No primeiro dia, me lembro, eram 17 pessoas, né, que participaram desse protesto. No dia seguinte já tínhamos mais de 300 e aí no terceiro dia a comunidade toda de Rio Claro já estava envolvida nessa atividade. E a ideia era que não fosse em vão, né? Que as perdas que nós tivemos ali, aquele sentimento de ausência, né, não fosse em vão e que a gente pudesse fazer alguma coisa. Uma vela foi acesa para manter a esperança de que o objetivo seria alcançado. Foram muitos anos de luta até que a autorização da duplicação saísse. Eu me lembro que a gente imitou até o sonometala Jorge, né, que manteve a vela acesa até a construção da unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Rio Claro. Nós também mantivemos uma vela acesa até a duplicação da estrada, em pontos estratégicos da cidade. Ainda em 94, durante o processo eleitoral, nós consultamos todos os candidatos a governador na época para ter esse compromisso, né, em relação à duplicação da estrada. E o Mário Covas, né, que foi eleito governador, foi uma das pessoas que a gente teve contato. Que houve a solicitação e ele se comprometeu a fazer a duplicação da pista. Mas nós tivemos o envolvimento, né, do prefeito na época, do Nevoeiro, depois o Cláudio, né, no seu primeiro mandato, e também do Aldo Demarque, que foi eleito deputado, né, e que nos abriu todas as portas em São Paulo para que a gente pudesse ter acesso ao gabinete do governador, ao gabinete do secretário estadual de transportes, para manter a reivindicação viva, né, e que a gente conseguisse colher os frutos dessa reivindicação com a duplicação da estrada. Com o início das obras, o sentimento era que aquela realidade vivida em 1994 não se repetiria mais. Os estudantes, as famílias rioclarenses, poderiam viajar até Piracicaba com mais segurança. A inauguração da duplicação da SP-127 aconteceu em 1998. Uma data para ser comemorada? Não na opinião de quem viveu essa tragédia. Pagamos um preço realmente impagável, né? Esse preço para os amigos, principalmente para as famílias, né, das pessoas que perderam suas vidas ali. Então, é por isso que eu digo, a gente não tem nada que comemorar, nem a duplicação da estrada, porque é um preço que não se paga realmente. E que, na verdade, é uma obrigação, né? A gente tem que reivindicar, mas é uma obrigação, né? A gente não deveria pagar esse preço para depois ver o resultado, né, de uma obra como essa. Agora, você que fazia parte dessa comissão, como que foi essa luta? Porque foram vários anos. Foram 3 anos até o início da duplicação, mas todos engajaram de uma forma, assim, com uma meta, com aquele objetivo que a gente não pararia enquanto não conquistasse, que realmente seria... Demorou 3 anos. Em 97 iniciou a obra e foi entregue em 98. Muitos de nós já estávamos finalizando o nosso curso, então como o João colocou aí,
em algum momento a gente pensava, nem era para a gente que a gente estava protestando aquilo, seria para as pessoas que viriam, porque a gente podia ter feito essas manifestações antes de acontecer essa perda, mas às vezes a gente acaba se sujeitando, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Nós estamos inclusive acompanhando as imagens aí daquela noite, dessa tragédia. Foi no 20 de maio de 1994, o maior acidente aqui da região, onde 19 pessoas morreram. Foi na rodovia Fausto Santo Mauro, que depois de 3 anos, depois de muitos manifestos, acabou sendo duplicada. Agora, ali foram vários movimentos, como você falou, foram 3 anos. Você disse que nenhum marcou específico, todos marcaram, porque todos foram muito participativos, né? Sim, porque a gente teve apoio de toda a população, a gente teve apoio político, a gente teve apoio do comércio da cidade. Então, se a gente precisasse amanhã distribuir folheto, a gente saía pedindo na cidade e as pessoas se propunham a tirar cópia. Vamos fazer camiseta para protestar. Passado 2 dias a gente tinha essas camisetas. Então a gente teve apoio, né? A gente usava uma camiseta Rodovia da Morte, até quando? Com uma grande interrogação. E por isso nós vimos ali também uma das ações, né, de vocês, foi fazer uma cruz no meio dessa pista, é isso? Sim, em todas as manifestações a gente desenhava essa cruz com os estudantes, uniformizados com as camisetas que eu citei, e fazíamos essa cruz em protesto. E também uma outra que você falou que ficou marcada aí durante todo esse período, a vela que foi acendida e só foi apagada depois da duplicação. Como que foi isso, Andréia? Simbolizando aí uma luz de esperança, realmente. Nós acendemos essa vela no início das nossas lutas, da nossa busca pela duplicação, e ela só foi apagada no dia da inauguração, realmente, da rodovia. E por você? Por mim. Eu que assoprei, eu que dei o último sopro nessa vela. Olha, você que ligou a TV agora, está acompanhando aqui detalhes de um acidente que completa hoje 20 anos e que marcou a história de Rio Claro e também comoveu todo o país. E eu estou aqui com a Andréia Rampin, que é uma das sobreviventes, hoje é psicóloga, que estudava, fazia o curso de psicologia na época, teve que interromper um pouquinho, mas depois retornou, se formou, construiu sua vida, batalhou por essa duplicação, né, Andréia? Agora, qual foi a sensação, depois de 3 anos, ver a pista modificada, de alívio por vocês terem feito aí o papel de vocês, terem reivindicado uma sensação de êxito? Qual foi essa sensação? É um misto de sentimentos. Acho que como o João comentou, a gente acaba tendo que, evitando comemorar devido à tragédia. Mas realmente é um marco positivo, porque a gente batalhou, diferente dos protestos atuais, onde acontece tragédias em cima de tragédias, nós fizemos manifestações pacíficas, a gente buscou apoio, tanto na população, como político, como no comércio, como nos nossos familiares, nos familiares que perderam seus parentes, e conquistamos de fato. Então, acho que é motivo, sim, para agradecer, para a gente ver o resultado de um trabalho. Como você citou, não são como os manifestos de hoje, que muita gente não sabe nem o que está acontecendo. Não tem um foco, não tem um foco e gera violência. E aí não, né? Como você falou, a união de todo mundo participando, né? Exatamente. E mesmo assim, demorou 3 anos, mas acabou acontecendo. Então, a sensação é de perda dos amigos, mas também de que vocês fizeram alguma coisa para mudar, para que acidentes como esse não fossem registrados novamente nessa rodovia, né? Sim, inclusive, eu acho que é importante citar que esse movimento não iniciou com esse acidente. Já tinham ocorrido vários outros acidentes, todos evidenciavam a necessidade da duplicação, mas o processo burocrático não permitia isso. Nós nunca encontramos, a cidade, né, nunca encontrou apoio político para conquistar realmente isso. E aí, nessa hora, não tinha como não se mobilizarem então, também nas hora, autoridades, isso, né? que vem a nossa conquista, porque fomos nós que conseguimos, foi por meio das nossas batalhas que foi realmente... Agora, Andréia, só para voltar um pouquinho na questão do acidente, na época ficou comprovado o que aconteceu naquela noite? O que teria provocado esse acidente? O laudo final acabou apontando para que o motorista do ônibus fez uma ultrapassagem proibida. Tá? Então, assim, as pessoas... O ônibus que a gente estava, isso. As pessoas que estariam ali, que poderiam comprovar isso, infelizmente, lamentavelmente, não estão aqui para comprovar isso, mas os laudos acabaram fechados nessa situação.
Eu, particularmente, eu imagino que teve alguma coisa além. Um farol que não estava aceso, eu acho que um motorista não faria uma ultrapassagem naquela localização. Sabendo que a rodovia já era de risco, né? Exatamente. Olha, eu quero mandar um abraço para o Tenente Marcos, ele parabeniza a reportagem, ele atendeu a ocorrência do acidente, diz que é bom lembrar, não pode ser esquecido o ocorrido, ele foi comandante do Corpo de Bombeiros na época. Tenente Marcos, muito obrigada então por estar acompanhando aqui, lembrando, parabéns também pelo seu trabalho na época aí, você está dizendo que trabalhou nessa ocorrência, então parabéns. Andréia, seu recado final aqui para quem está assistindo ao programa de hoje, qual que é? Bom, minhas orações sempre se voltam para essas famílias, a gente imagina a dificuldade que é. Hoje eu tenho a minha família, eu tenho filhas, né? Eu casei depois disso, trabalho, atuo na minha área, então realmente fica uma energia positiva que eu sempre envio para essas famílias e não deixo de pensar nunca, tá, Janaína? Não é hoje que é 20 de maio, acho que é uma data muito marcante, principalmente quando a gente passa no local, é inevitável passar ali e lembrar, ainda tem uma árvore que marca o local. Então, realmente, eu continuo lamentando, continua sendo doloroso, mas eu acho que tinha que ser também, eu acredito muito nisso. André, eu quero agradecer muito de coração a sua participação aqui, você é uma simpatia de pessoa, parabenizar você por essa garra de lutar para sobreviver e lutar também por essa obra, para que outras vidas não se perdessem. Parabéns, muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu deixo aqui também o meu respaldo a todos os familiares aí dessas pessoas que perderam a vida nesse grave acidente, nossos sentimentos até hoje também, porque eu não morava aqui, mas me comovi muito com as imagens, já conhecia a história e hoje a gente relembrou esse acidente aí que marca 20 anos. Eu volto daqui a pouco com a participação do advogado trabalhista, Dr. Turola, e você pode mandar a sua pergunta 21 11 7000 é o nosso telefone.